Você já ouviu falar de mecanismo único? Se você já lança, você já estudou um pouquinho de copy, a chance que você já tenha ouvido falar de mecanismo único é super alta. Desde que eu estudo copy, eu ouço falar de mecanismo único. Já fiz os principais cursos de copy, Leandra Guiari, Betteltenhofen da Empíricos, o Lucas Gilbert da VK Digital, Albertoni, mais alguns aí. Todos eles falam de mecanismo único e eu sempre achei que eu entendia. Cara, mecanismo único é uma coisa meio óbvia, né? Algo que só o seu curso tem e que os outros não têm. Explicado de maneira simples. Alguns dos cursos, e não só nesses cursos, né, mas alguns outros especialistas em copy, eles usam o exemplo da Polishop para explicar sobre o mecanismo único. Não sei se você já viu a Polishop vendendo algo, mas os caras são muito bons. E aí eles vendem aquela Juice Valita, função rotation 4K e não sei o que, não sei o que. E cara, eles vendem produtos muito mais caros, só que ele tem aquelas funções específicas que os outros produtos não têm. Então, se você quiser aquela função, você precisa comprar aquele produto, tá? E eles faziam isso muito bem, por isso que mesmo vendendo produtos super caros, eles estouravam de vender. Isso para mim, né, parecia que, pô, tava claro. E é quando eu fazia meus lançamentos, escrevia as copies dos criativos, escrevia as copies dos vídeos de venda, as copies do CPL, né, as aulas gratuitas do lançamento, e na minha cabeça eu sempre estava incluindo o mecanismo único. Até que um dia eu assisti uma aula do Ronald Zancan, não sei quem conhece ele aqui, é um ortopedista que eu gosto muito do trabalho dele, já acompanho faz anos. E aí já faz um tempão que eu assisto vários CPLs. Assim, e aí eu peguei para assistir o CPL do Ronald, não com nenhuma intenção de comprar, e sim com de aprender. Né? Eu queria ver o que as pessoas estão fazendo para me inspirar, para modelar, pegar o que tem de bom, né? E usar isso como um benchmark para ir melhorando o meu trabalho. Né? Esse é um trabalho básico de qualquer estrategista, né? De qualquer copywriter, e na verdade acho que de qualquer mercado, né? Você olhar o que o mercado está fazendo. E aí, durante o CPL do Ronald Zancan, ele estava explicando algumas coisas, tá? Só para dar uma contextualização bem rápida aqui, o Ronald Zancan, ele vende um produto, né, que é um curso online, um infoproduto, que ele te ensina a envelhecer de forma mais saudável, né? Até agora, recentemente, ele está com algumas lives, né, um evento que é o Fim da Velhice, e depois ele vai vender o curso dele. E aí o curso dele tem alguns pilares, sono, alimentação saudável, meditação, e um deles, atividade física. E eu tava olhando aquilo lá, falei, pô, alimentação saudável, legal, né? Meio óbvio, atividade física, óbvio, sono, óbvio, suplementação, óbvio também, nenhuma novidade. E aí ele começou a falar de cada um dos pilares, ele começou a falar sobre o pilar, né, que seria de atividade física, por que aquilo era importante, e beleza, né? Eram coisas que eram novas para mim, eram informações que eu não tinha, mas ainda eu falei, ah, beleza, então a mensagem que ele tá passando aqui é que eu tenho que começar a fazer musculação. Ele comentou que outros exercícios não funcionavam tão bem quanto a musculação. Eu sempre pratiquei muito esporte, mas sempre de academia. E aí ele falou, bom, beleza, musculação é importante, mas ainda assim, se eu for começar, eu vou lá na academia e começo, né? Não tem nenhum segredo nisso, eu não preciso de comprar um curso online para isso. E aí ele falou a seguinte frase, a maioria, eu já passei por isso, e a maioria das pessoas que eu vejo fazendo musculação, elas estão fazendo errado. Inclusive 90% dos personal trainers, eles então estão ensinando as pessoas a fazerem errado. Tem um livro que o Ronald Zancan diz que foi o que deu a base para o trabalho dele, que foi o que abriu os olhos dele para montar o curso, né, nesse formato que ele montou, que chama O Segredo dos Telômeros. Não vou entrar no detalhe, né, mas esse livro fala que para você retardar o envelhecimento e você se manter com mais saúde, você precisa alongar a vida dos telômeros. E aí qual que é o ponto? Ele comenta no vídeo que tem algumas atividades físicas que, se feita da forma correta, segundo alguns artigos científicos que ele estudou, ele vai fazer com que a morte dos telômeros seja bem mais lenta. E aí eu já falei, putz, então não é só fazer musculação. Eu tenho que fazer esse exercício certo para os meus telômeros envelhecerem de uma maneira mais lenta. Eu falei, pô, agora eu vou ter que comprar esse curso, porque só assim eu vou conseguir. E aí, assistindo o vídeo, eu tive esse pensamento, tá? Não cheguei a comprar o curso, mas quase comprei por causa disso, eu juro, foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, eu já odeio musculação, não quero fazer. Esse cara tá me trazendo uma informação nova que me mostra que talvez eu deva fazer. Mas se eu for pra fazer mesmo, eu não quero correr o risco de fazer errado, eu quero fazer a boa. E aí eu tive esse pensamento, aí em seguida já me veio o gatilho falando, caramba, isso é um mecanismo único, e esse mecanismo único ele funcionou tão bem comigo, que ele me fez perceber que a
maneira como eu estava usando o mecanismo único, na verdade, não estava adequada. Eu sempre inseria mecanismos únicos nas copies que eu estava escrevendo, nos CPLs, nos lançamentos que a gente estava fazendo, mas eles eram simplesmente alguns diferenciais daquele infoproduto. Eu não estava inserindo mecanismos únicos que causassem essa sensação de que se a pessoa não aplicasse o método que estava sendo ensinado ou o tratamento que estava sendo ensinado exatamente como daquela pessoa, talvez eu não tivesse o resultado. E aí isso fez com que eu mudasse bastante minhas copies ficaram muito mais fortes, né? Eu, quando eu escrevi, já senti isso, os resultados também foram melhorando, tanto em anúncio quanto em lançamento e tudo mais. Isso que eu tô contando para você do Ronald Zancan já faz um tempo, tá? Já acompanhava ele. E agora, se você já conhece a Ponto B, você sabe disso, mas se você tá conhecendo agora, a Ponto B é uma agência de lançamento focada no nicho da saúde. E a gente começou a lançar um player no nicho da saúde, o que ele tem um tratamento para dores articulares, tem alguns pilares, bem parecido, inclusive, com o método do Ronald Zancan, que é a desinflamação como um todo. E ele tem um método que é até similar com o do Ronald Zancan em alguns aspectos, mas o Ronald Zancan, ele trata a saúde como um todo, e esse especialista que eu estou lançando, ele é mais focado em dores nas articulações, e ele tem alguns pilares, né, no método dele. Um deles é a alimentação, o outro são exercícios, e o outro é a suplementação. E aí, quando eu estava escrevendo, né, e desenhando como que é o seu curso, qual que é o plano para a pessoa atingir a melhoria, eu tinha lá esses pilares, e eu pensei, pô, se eu só falar para o meu público que esses são os 3 pilares que ele precisa atacar, né, que são a alimentação anti-inflamatória, os exercícios e a suplementação para acabar com as dores nas articulações que eles estão sentindo, eu corro um grande risco dele chegar e falar, pô, beleza, eu entendi então que eu preciso de uma alimentação anti-inflamatória, que eu preciso desinflamar meu corpo. Ele pode ir lá no Google e pôr alimentos anti-inflamatórios, ele vai achar um monte de coisa. Aí eu posso ir lá e colocar no Google também, no YouTube, exercícios para as articulações. E aí ele vai lá e vai começar a fazer exercício. E ele pode também achar que se ele simplesmente digitar lá suplementos para dores articulares, ele vai encontrar a resposta e ele não precisa do tratamento para fazer isso. Só que isso não é uma verdade. Então eu sentei com o especialista para entender, cara, mas exatamente como que é, qual que é o risco que a pessoa corre se ela for e fazer isso por conta própria. Aí eu entendi e eu deixei isso muito claro na comunicação, tá? Então na alimentação anti-inflamatória, eu deixei claro que tem vários aspectos que devem ser levados em conta, a combinação dos alimentos, e que se ela só procurar qualquer coisa na internet, cara, vai dar errado. Uma coisa muito importante também é sempre que você puder, você trazer nomes específicos, tá? Não só para o seu curso como um todo, o seu método como um todo, mas para cada um dos seus mecanismos únicos, porque quando você coloca um nome seu, fica muito mais fácil da pessoa perceber que aquilo é um mecanismo único. Então, por exemplo, dentro dos nossos pilares, um deles é a suplementação. Só que se eu só chamar de suplementação, a pessoa vai entender que é igual a suplementação que qualquer outra pessoa está falando. Então, o que eu fiz? Eu chamei não de suplementação, mas de suplementação articular. Eu fiz isso para essa pessoa entender que é diferente das outras suplementações que ela já viu. Mas é lógico que só mudar o nome não adianta, né? Eu tive que explicar por que a suplementação articular é diferente. Então, eu expliquei para eles que não basta eles tomarem qualquer suplemento para dores articulares. Junto com os outros pilares, o da suplementação é muito importante porque ela vai combinar nas quantidades certas, na dosagem correta, elementos como zinco, como colágeno tipo 2, como magnésio, como tal, e ter que ser tomado da forma correta para combinar com os exercícios, etc. Então, a pessoa começa a perceber que se ela simplesmente for fazer de qualquer forma, ela pegar e usar suplementação, uma alimentação anti-inflamatória, os exercícios, vai ser muito diferente de fazer o tratamento que o meu especialista propõe. Então, eu quero causar o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi o vídeo do Ronald Zancan e falei, cara, eu não quero fazer academia. Só que se eu for fazer, eu vou fazer do jeito certo. O jeito certo é o que o Ronald Zancan é o cara que eu confio para me falar. Então eu quero causar esse mesmo efeito. Quero que a pessoa pense, pô, eu já fiz um monte de tratamento para dor na articulação. Nada funcionou. Eu vou investir para começar mais um tratamento, eu quero fazer um que eu tenho certeza que realmente funcione, porque eu não quero ficar depois na dúvida na minha cabeça se eu fiz errado e não funcionou. Então esse é o sentimento que o mecanismo único causa. Então quando você for escrever seus anúncios, você for montar seu lançamento, principalmente as aulas, né, do CPL, leia o que você vai falar e pensa, pô, será que meu público, quando ele vê isso, ele tá vendo quão único é o meu tratamento e ele tá vendo que em outros lugares ele não vai achar? E aí, se a sua copy não estiver trazendo isso, de duas uma, ou você vai perceber que você precisa mudar a sua copy, tá? Então aí é uma questão de escrita, não sei se você conta com a ajuda do copywriter, se você mesmo que faz, mas se for uma questão de copy, você precisa alterar isso. Só que às vezes corre o risco de você perceber que na verdade não é uma questão de copy, na verdade é uma questão que o seu produto, o seu tratamento, ele
não tem, de fato, um mecanismo único, né? Aí você precisa se questionar, pô, então quer dizer que o meu curso, ele não está tão diferente do demais do mercado, né? O que eu posso trazer no meu curso, o que eu posso incrementar que vai melhorar a probabilidade do meu aluno atingir o resultado e que ele não vai encontrar em outro lugar. Então é um caminho de melhora da copy junto com o produto, porque não adianta você criar também um mecanismo único, uma copy que vai ser super atrativa, enganando o cara, porque depois ele vai entrar no curso, ele vai ficar frustrado, né? E nenhum infoproduto, nenhum produto no mundo, ele se mantém a longo prazo se ele não for um produto realmente muito bom. Então esse é o questionamento que eu tenho para você, um questionamento super interessante. Se você quiser bater um papo sobre isso, me contar o que você achou desse vídeo, deixa um comentário aqui, manda um direct pra gente, que vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Um grande abraço.